Mais uma vez, boa noite a todos que estão entrando agora. Esse nosso estudo também ele está sendo passado através do YouTube, né? Tá, através do YouTube. E sem mais delongas, a gente passa agora a palavra para o Elvésio, né? Que é o nosso palestrante de hoje, né? Que vai trazer isso para a gente. Elvésio, está com você aí. Aí você tem até 8h20, né? São 30 minutinhos. Aí depois a gente abre para pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, sobre a lição. Aí a gente, depois de 8h20, a gente abre, tá bom? Fica à vontade aí, qualquer coisa, é só me chamar aí. Eu vou ficar aqui com a tela apagada, tá? Obrigado. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro, ao encontro do Centro Espírita Sebastião Marte. Nosso irmão dirigente já fez aí as apresentações. O Centro Espírita Sebastião Marte, ele está localizado no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. E, especificamente, eu me encontro agora, neste momento, no Lar dos Velhinhos Maria Madalena. É um departamento do Centro Espírita. Tem a sua vinculação e foi fundado pelo Centro lá em 1980. Sejam bem-vindos. O nosso estudo de hoje, ele está vinculado ao Evangelho, lá no capítulo 20. E o capítulo 20, ele fala sobre os trabalhadores de última hora. Até no encontro passado, na sexta-feira passada, foi a Flávia, nossa irmã, que fez a preleção. Ela foi brilhante na sua apresentação e, principalmente, quando ela, de forma bastante explícita, deixou claro a respeito dos trabalhadores da última hora. Hoje é uma continuidade dessa reflexão. Hoje é um item desse capítulo, dos trabalhadores da última hora, e nós estaremos refletindo um pouco mais a miúdo sobre os últimos serão os primeiros. Meus queridos irmãos, um encontro como este, uma reunião pública como esta, ela exige de quem está assistindo a atenção, para que nós consigamos recepcionar as lições, as orientações. Nosso irmão dirigente, neste momento, ele acabou de fazer uma leitura pequena de uma outra parte do Evangelho, e lá ele pegou duas palavras, que a doutrina ela tem que ser compreendida, e a doutrina espírita, e ela tem que ser sentida. Para quem ainda não é do ramo, ainda não tem as suas ligações com a doutrina, o Espiritismo ele teve origem em 1857, com Allan Kardec. E o aspecto principal, neste primeiro momento, do Espiritismo no mundo, em 1857, lá na França, que o Kardec trouxe, foi o aspecto científico. Só o aspecto científico. Aí ele continuou o trabalho, continuou a sua atividade, escrevendo um pouco mais, quando, em 1862, por aí, 1863, ele percebe que, além do aspecto científico, o Espiritismo também exigia, para a sua compreensão, e o nosso irmão dirigente falou sobre isso agora, tem que ser compreendido e sentido. O nosso irmão Kardec, em 1862, 63, ele percebeu, pelo que já tinha contactado até aquele momento, que o Espiritismo, além do aspecto científico, também ele exigia do espírita que considerasse os ensinamentos espíritas sob o aspecto filosófico. E, continuando o seu trabalho, Kardec desencarnou em 1869. Em 1868, Allan Kardec já tinha escrito as suas obras e ele estava, isso foi um ano antes do seu desencarne, e ele demorou, ele não percebeu em 1868, não, ele percebeu um pouco antes, talvez uns 3, 4 anos antes, que além do aspecto científico da doutrina, do aspecto filosófico, a doutrina espírita também tinha um aspecto religioso. Isso é interessante. Quando nós estudamos o Espiritismo, é o que estamos fazendo agora, nós não podemos abandonar esse tríplice aspecto, o aspecto científico, o filosófico e o religioso. Ou seja, nós só teremos uma compreensão enlarguecida
nós só sentiremos o Espiritismo de uma forma mais intensa olhando atento para o tríplice aspecto científico, filosófico e religioso. Então, nós estamos mais ou menos dizendo assim, que neste momento que nós estamos vivendo, 2021, a doutrina já tem os seus mais de 160 anos, nós espíritas, nós cristãos, estamos vivendo, nós estamos numa caminhada. E esta caminhada, ela está nos conduzindo para acessarmos atenção, preste atenção aí, para nós acessarmos a maioridade das ideias espíritas. Por isso que nós somos lá tão distante. No Allan Kardec, em 1857, para falar do aspecto filosófico, de 1862-63, do aspecto religioso, que foi o último, ele relutou em recepcionar esta ideia da religião espírita, e do primeiro aspecto, que foi o científico. Então, para que nós compreendamos o Espiritismo neste século XXI, nessa fase de transição, e estamos repetindo aqui, nós estamos transitando as nossas vidas, as vidas dos espíritas, dos cristãos, elas estão agora numa caminhada, nós estamos nesta caminhada pela maioridade das ideias espíritas. Reflitamos sobre isso, maioridade das ideias espíritas. O capítulo de hoje, nós já dissemos, ele vai permitir que nós façamos esta reflexão sobre os últimos serão os primeiros, lá do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para que nós entendamos um pouco melhor esta parábola, é necessário que nós reflitamos sobre essa maioridade. O que essa maioridade das ideias espíritas significa para nós? Significa o seguinte, que não é permitido mais hoje, não é autorizado mais hoje ao espírita que está estudando, ao espírita que está efetivamente em contato com a doutrina, com o movimento, está atuando, que ele possa ainda ter o aspecto religioso como plenitude. Se nós dedicarmos a doutrina espírita apenas do aspecto religioso, nós vamos pecar intensamente na sua essência. Nós vamos cometer muitos equívocos. Daí a necessidade de sempre analisarmos sobre a área científica, com esse aspecto científico, sobre a visão filosófica, e dentro da visão filosófica tem um subtítulo que é a lógica. Nós não temos o direito de fazer uma análise e refletirmos sobre textos da doutrina, do Evangelho, de qualquer obra espírita, mesmo das obras complementares, sendo que a lógica não esteja presente. Esta maioridade das ideias espíritas é para permitir que nós não cometamos mais grandes equívocos. É claro que ainda vamos cometer alguns, mas que aqueles equívocos, assim, bem grande, que nos incomoda muito, com este acesso a essa maioridade, com essa formação da maioridade das ideias espíritas, nós não vamos mais cometê-los. Um outro aspecto é evitar que nós nos iludamos quanto à vida, achando que somos aquilo que não somos. Essa maioridade do Espiritismo, das ideias da doutrina, uma das finalidades primeiras é esta, é dizer para o espírita realmente o que ele é, porque às vezes nós achamos que somos alguma coisa, mas não somos, nós não somos ainda. Então, existem alguns pontos que são capitais neste estudo, nesta visão da maioridade das ideias espíritas. Uma dessas, nesta caminhada, que nós dissemos que isso é uma caminhada. Se quiserem mudar aí a palavra caminhada para processo, não tem problema nenhum, é um processo. Um dos pontos principais deste processo, para que nós entendamos essa maioridade, para que nós alcançamos essa maioridade, é a mudança de postura do espírito. Nós só conseguiremos
vou repetir aqui, vou ser enfático, nós só conseguiremos essa maioridade das ideias espíritas, da doutrina que começou lá em 1857 com Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, e agora em abril faz aniversário. Nós só conseguiremos essa maioridade, é um dos aspectos, e esse aspecto é capital, é um ponto capital, se nós promovermos a mudança de postura. É o espírita mudando a sua postura. Existem outros pontos. Ligado a esta ideia de mudança de postura, vem um outro aspecto. Nós, espíritas, só compreenderemos a doutrina dentro dessa visão de maioridade da sua essência, no momento que, além de mudarmos a postura, nós também, e em razão também da mudança, nós promovamos em nós a renovação das nossas atitudes. A renovação das nossas atitudes. Não tem saída. Existem pontos que são interessantes e estes são alguns deles. Para o espírita, não basta, para nós espíritas cristãos, nós estamos dizendo que para que esta ideia de maioridade da doutrina, elas possa e seja recepcionada pelo espírita, pelo cristão, é necessário que nós tenhamos uma postura alterada. Quando nós falamos postura, não é a postura física do espírito, é a postura da alma. E tenhamos, em razão desta atitude, desta mudança de postura, tenhamos a renovação das nossas atitudes. Por que esse negócio todo? Porque para o espírita não basta, não é objetivo do espírita e do espiritismo promover influenciação de pessoas. Às vezes nós achamos que sim. É uma ideia de proselitismo, que nós, espíritas, devemos influenciar os outros. Não. Essa influenciação, ela não deve ocorrer. Às vezes nós achamos que o cultivo das habilidades para sermos distributivos e cultivar o entusiasmo, cultivarmos aquele interesse pelas atividades do espiritismo, sejam assim de grande valia e só eles e mais nada já basta. Não, é necessário que nós tenhamos sim, alimentemos esse entusiasmo, que nós tenhamos essa constância nas atividades, mas só isso não basta não. Por que não basta? Porque a vida do espírita com Jesus, ela é uma proposta de agregação. De agregação. Então, vamos lá, voltando ao nosso objetivo de hoje, estudarmos o Evangelho no seu capítulo 20, os últimos serão os primeiros. Esta lição, nós já dissemos aqui em alguns momentos, que ela é uma parábola. A primeira coisa que o espírita tem que entender, que parábola necessariamente não é uma passagem que ocorreu não, que aconteceu não. Parábola é um instrumento pedagógico que Jesus utilizou com frequência, com muita frequência, para permitir a nossa aprendizagem, maior facilidade na nossa recepção. Nosso irmão Divaldo Pereira Franco, numa determinada ocasião, ele estava visitando a Palestina, e lá num determinado momento, o guia turístico que estava com o grupo mostrou um monte de entulhos de construção e disse para o grupo: olha, vocês estão vendo aqueles entulhos ali? A expressão não foi entulho não, foi outra. Vocês estão vendo aqueles restos de obras ali? Aquilo ali é exatamente o que sobrou daquela estalagem, daquela hospedagem lá do Bom Samaritano, que é uma parábola. Aí a Joana de Ângeles chegou no ouvido do Divaldo, ele estava no grupo, e disse baixinho para ele: você vai aceitar esse negócio desse jeito? Esta hospedagem, ela nunca existiu. Jesus, quando falou da parábola do samaritano, ele apenas estava trazendo uma lição e pegando aquelas pessoas, inclusive o samaritano, para dizer o quanto a caridade tem importância
na vida de cada um. Então, parábola é um recurso pedagógico. O que está nesta parábola de hoje? Eu vou ler aqui exatamente como está no Evangelho, lá no capítulo 20 de Mateus, nos versículos 1 e 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mas continuamos o nosso raciocínio, nós estávamos falando sobre a parábola, que está no capítulo 20 do Mateus, nos versículos de 1 a 16. Mateus escreveu isso aqui, ele é um evangelista. Ele é um dos quatro evangelistas que escreveu sobre Jesus. E ele só escreveu sobre Jesus lá pelo ano 65. Jesus retornou à vida espiritual no ano 33. Então, foi um tempo depois. Isso não muda nada, não. Nós só estamos citando as importâncias históricas. Mas estamos dizendo que Jesus, quando utiliza a ferramenta chamada parábola para os estudos, para os seus ensinos da época, foi para facilitar a vida de quem estava ouvindo. Só tem um pequeno problema, e aí, aquilo que inicialmente fizemos aqui, estudar, nós estamos caminhando para a maturidade nesse campo das ideias espíritas, nós não podemos ficar entendendo o sentido que Jesus utilizou da palavra lá no ano 33, aqui em 2021, não. Nós temos que atualizar isso. Daí o esforço que estamos fazendo na nossa postura, na renovação de atitudes, para compreendermos que parábola é uma ferramenta só, pedagógica. E quando Jesus fala sobre os últimos serão os primeiros, nós espíritas, e aí já dissemos que a Flávia fez um estudo na sexta-feira passada, maravilhoso sobre isso, nós achamos que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Última hora. Então, assim os últimos serão os primeiros. Significa últimos trabalhadores. Nós ficaríamos imaginando assim: serão os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. Primeira coisa que temos que enxergar nisso aqui, dentro dessas ideias de maturidade da doutrina. Esta é uma parábola eminentemente reencarnacionista. É uma parábola que foi o Mateus que escreveu, ele é um evangelista, isso está no Evangelho de Jesus, e não tem uma distância enorme para 1857, quando Kardec traz a doutrina espírita. Quem fala de reencarnação neste mundo científico, na ciência do espírito, na ciência da alma, é Kardec. Mas esta parábola, a essência dela é uma essência reencarnacionista, porque ela fala sobre os últimos sendo os primeiros e os primeiros sendo os últimos. E diz dos muitos que serão chamados e poucos escolhidos. Aí dissemos, há alguns instantes, que nós espíritas atribuímos a nós mesmos, aos espíritas, como trabalhadores de última hora. E que os trabalhadores de última hora terão a remuneração legal e que, meus queridos irmãos, não nos iludamos quanto a isso. Sermos da primeira ou da última hora. Por quê? Se é uma parábola reencarnacionista, Jesus está dizendo que, ora, nós estamos colocados como aqueles que estamos reencarnando em um período evolutivo, como os primeiros. Em outro instante, nós estamos reencarnando em outro período evolutivo, como os últimos. Então, se estamos reencarnando e somos os mesmos, 100 anos depois de reencarnar, nós estamos reencarnando de novo. Vivemos aqui na Terra, nessa dimensão, e depois retornamos para reencarnar, nós somos os mesmos. Ora somos os primeiros, ora somos os últimos. O que Jesus está nos mostrando com a maior clareza nesta parábola, e aí a nossa reflexão vai lá no início para dizer da maioridade das ideias espíritas. Jesus está dizendo assim, esta parábola, ele não está dizendo, nós é que estamos na analogia. Jesus está dizendo na parábola o seguinte, que esse negócio de ser o último ou ser o primeiro, se levarmos a ferro e a fogo, é disputa. E essa disputa por ser o primeiro,
e por não querer ser o último, ela não convém a ninguém. Então, quando Jesus fala sobre ora somos os primeiros e ora somos os últimos, porque os primeiros serão os últimos, Jesus está dizendo assim, que neste momento ele evidencia o princípio da igualdade. Ele está colocando em evidência um dos princípios mais importantes para a vida da alma, a igualdade, que não há diferença entre ser primeiro e ser último. O que realmente ocorre é a nossa responsabilidade, é o nosso interesse, é o nosso desejo de, no momento da convocação, e quando falamos em primeiro, eu vou repetir aqui, primeiros convocados num período evolutivo, ou os últimos colocados num período evolutivo. Isso é interessantíssimo, porque quando nós falamos em os últimos colocados no período evolutivo, dá a entender que os últimos, eles não têm mais chance. Que o Espírito não vai enganar mais. Porque é o último? Não. Por ser uma parábola reencarnacionista, ela está dizendo que sendo o primeiro ou sendo o último, dependendo das circunstâncias da convocação de Jesus para o trabalho é que tem que ser digno, honrado, num campo moral elevado. Isso a Flávia falou muito bem na semana passada. E que nós não temos que ter essa... É irrelevante se somos, neste momento, os primeiros ou segundo, se somos os primeiros ou os últimos, como espírita. Porque se estamos falando... Olha aqui, eu vou ler a parábola de novo. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ora, é uma confusão. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E depois? Quem foi o último? Quem não conseguiu, na sua jornada, nesse aspecto evolutivo, não conseguiu a aprendizagem necessária, não consegue hoje, como espírita, ter uma ideia diferenciada dessa maioridade da doutrina espírita. Nós não estamos em 1860, nem em 1857, nem em 58, nem em 59, nem em 1860. Nós não estamos iniciando o estudo da doutrina espírita, nós estamos já há 160 e tantos anos estudando isso. Daí a necessidade de alcançarmos essa maioridade das ideias espíritas para melhor compreendermos uma parábola como essa. É irrelevante se somos os primeiros ou se somos os últimos. Porque quando se fala que é último, na nossa cabeça bate assim, então eu não tenho mais chance? Eu estou abandonado, doravante? Não. O princípio da igualdade está dizendo que as regras de Deus, que as leis de Deus são as mesmas. Em qualquer circunstância, em qualquer dimensão da Terra e em qualquer época. O princípio é o mesmo, é o que fala sobre a igualdade. Nós estamos pugnando, nesse momento da nossa experiência, da nossa vida, pela presença da igualdade. Igualdade em todos os sentidos. Igualdade no campo material, igualdade nos direitos de quem está desprovido de bens, igualdade para aqueles que têm cores diferenciadas, raças diferenciadas. Esta parábola, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, ela está enfocada, ela está colocada nesse sentido, para que nós dediquemos a nossa vida e pugnemos a cada dia, a cada momento e a cada instante, exatamente pela defesa desses princípios. Esta lição de hoje, ela é uma parábola interessantíssima. Jesus, parábola, porque, vou repetir aqui, parábola, porque Jesus utilizou essa ferramenta pedagógica para permitir que a nossa aprendizagem fosse melhor. Mas ele utilizou essa parábola tem mais de 2000 anos. E hoje, 2000 anos após, como é, não vou perguntar como será ainda não, como é o nosso comportamento perante essa parábola? Qual é o grau de compreensão nosso, de cada um de nós, sobre aquilo que nós estamos contactando? Não é só isso aqui não, no Evangelho inteiro.
para que nós não tenhamos mais ilusões, para que nós não nos iludamos, para que nós não tenhamos a dificuldade com a verdade. Então, Jesus não traz uma mensagem desagregadora. Ele não poderia utilizar uma parábola que promovesse a desagregação. E quando nós falamos de lutas pela classificação, em primeiro lugar, em segundo lugar, ou em último lugar, ninguém luta para ficar em último lugar. Nós estamos falando, essa palavra é pesada, luta. Nós estamos falando que isso aí é muito constrangedor no estudo, quando estamos estudando a doutrina espírita. De falarmos que estamos nessa luta, para sermos os primeiros ou sermos o segundo, mas não o último. Quando Jesus fala na parábola sobre esses ensinamentos, ele está dizendo do princípio da igualdade. Somos iguais. E em qualquer oportunidade que estivermos reencarnados, compete a cada um de nós a intensidade no amor. Então, nós estamos dizendo que Jesus não traz uma mensagem desagregadora. Quando se fala de primeiro e de último, se fala de uma classificação. E esta classificação, ela é irrelevante para o ser humano. Na verdade, ela cria problemas mesmo. Muitos espíritas, e vamos falar da nossa condição, muitos espíritas, mas muitos mesmo, têm olhos de águia, já estamos encerrando, tem olhos de águia para os defeitos alheios. Nós estamos vendo lá que para assimilarmos a ideia de maioridade do espiritismo, nós temos que mudar essa postura. Então, essa postura não é mais nem compatível e nem cabível na intenção e no sentimento de nenhum espírito. Vou repetir aqui o que eu disse. Muitos espíritas têm olhos de águia para os defeitos alheios. O espírita, com Jesus, tem que ter os seus olhos sempre de amor, para enxergar o seu próprio potencial e para enxergar o potencial da alma de cada um dos nossos semelhantes. O princípio da igualdade nos conduz a este momento maravilhoso, sublime, do conceito da igualdade. Nós não podemos apontar o dedo para nenhum dos nossos irmãos, porque estamos apontando para nós mesmos. E a mudança de postura, e em razão da mudança de postura dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, ela exige que nós tenhamos sempre olhos de amor, que não sejamos e não tenhamos responsabilidade no julgamento de nenhum dos nossos semelhantes. O espírita, para encerrarmos, agradecido imensamente pela oportunidade, o espírita com Jesus tem que ter os olhos de amor para enxergar o potencial da sua própria alma e dos próprios irmãos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigado a você, Cleiton. Alberto, muito obrigado. Muito bom aí o estudo, né? Muita coisa para a gente refletir. Enquanto você falava, foi me passando aqui uma situação na cabeça, né? Que a gente vive, né? Uma sociedade onde esse clima de disputa ele é muito evidente, né? Assim, a gente às vezes tem colégios que são assim, né? Que te treinam para você disputar para ser o primeiro candidato, né? Para ser o primeiro lugar, né? E aquele primeiro lugar ele tem fica num cartaz gigante, né? E tudo mais, é uma valorização muito grande disso, propagandas, né? Cleiton, dentro do próprio trabalho nosso profissional, trabalho. A ideia é esta. Uhum. Eu já vi governantes, né? Alguns governantes citarem que não há lugar para o segundo colocado. Times de futebol, muitas vezes a gente ouve isso, né? O vice é esculachado, né? No Japão mesmo, eu vi uma matéria que as crianças tinham, em algumas escolas, eles sentiam tanta pressão de ser o melhor, de ser o primeiro, que muitos suicidavam, né? Chegando a esse ponto. Então, assim, eu acho que não há mal nenhum em a gente querer uma posição melhor, a gente passar no concurso, a gente procurar ser melhor, né? Mas como é que a gente faz esse balanço, assim, da gente querer o melhor para a gente, né? De você buscar posições, mas você também lutar com essa sociedade que valoriza só o primeiro?
O amor. O Paulo, ele é categórico quando diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Ele está nos dizendo sobre isso. Que nós não temos, olha a palavra aqui, nós não temos outro recurso senão o amor. É a ferramenta que temos nas mãos para alcançarmos essa plenitude da alma. É que você citava, né, Olhos de Amor, né? E eu fiquei pensando na frase o contrário que a gente ouve às vezes falar, né? Você tem que ter sangue nos olhos, né? E a faca no dente, né? Então, ou seja, é uma disputa tão grande que a gente vive na nossa sociedade, a gente tem que lutar, como você bem citou, né? Só o amor é que vai fazer com que isso se quebre esse paradigma, né? Essa coisa que parece ser o modelo, né? E a gente acaba achando que a gente tem que ser assim, né? Em Cleiton, eu citei assim, que muitos espíritas, que nós espíritas, temos olhos de águia para os defeitos alheios, mas para os próprios, nós não enxergamos nada, né? Nós nem verificamos que temos dificuldades enormes, todas maiores que as dos nossos semelhantes. Verdade, Alves. Alves, não tenho mais perguntas aqui, não. A gente pode fechar. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente fechar? Ô, Cleiton, eu quero agradecer a oportunidade da Casa de Sebastião, a oportunidade de vocês em me conceder a chance de vir aqui mais uma vez. Que Deus nos abençoe todos. Obrigado, Elvés.